תודה על כל מה שבראת, תודה על מה שלי נתת, על אור עיניים, חבר או שניים, על מה שיש לי בעולם. Eu aprendi muito hoje, muita coisa que eu não tinha a menor ideia. Não só sobre o filme da Golda, que eu ainda não assisti, mas me parece maravilhoso, não vou deixar de assistir. E o Goldfaber deu uma palestra maravilhosa, fiquei encantada. Achei a palestra muito boa. É a primeira vez que eu ouço ele mais próximo, porque como ele é um acadêmico, agora que está mais voltado à religião, mas na academia é muita gente, então é difícil chegar mais próximo a ele. É uma pessoa muito profunda, que tem um lado da ciência e da religião com profundo conhecimento, e como ele mesmo diz, os próprios religiosos antigos já tinham uma visão científica muito forte, né? Então é muito bom, muito interessante, a interpretação do filme também sempre foi muito boa, muito agradável, muito bom ter essas pessoas aqui no Bnei Brit. Eu gostei muito do evento aqui, eu vim interessada em debater o filme da Golda, que eu gostei bastante, mas acho que, para além do filme, a gente trouxe outros temas aqui que são super importantes, especialmente agora. Isso. Não, achei excelente, foi muito interessante. Eu não assisti o filme ainda, mas agora tem mais interesse em assistir. O que achei interessante no fim, porque eu frequento 2 sinagogas, um religioso e um não religioso, CP e Beit. Como as pessoas não religiosas não entendem nada do mundo religioso, como as pessoas religiosas não entendem nada do mundo não. Tem muita falta de comunicação. Mas eu acho que o conhecimento do Goldfarb é um ponte ali. É um momento super tenso e discutir, trazer os princípios judaicos da Torá em relação ao que a mulher representa e também falar do papel da Golda e de como a mulher vem ao longo dos séculos dentro da religião judaica tendo um protagonismo. Eu achei super interessante e nos reunir nesse momento, para mim foi um encontro que fez sentido devido ao que está acontecendo desde ontem. É um momento muito forte, marcante do Estado de Israel. Boa noite a todos. Quero agradecer muito a presença de José Goldfarb, querido amigo. Uma generosidade em pessoa que colocou seu tempo para vir aqui para falarmos de um assunto importante em relação a Israel. Por coincidência, comemoramos 50 anos da Guerra de Yom Kippur. Estamos falando do filme de Golda Meir e o protagonismo dela como uma das 3 primeiras mulheres de liderança feminina mundiais. E todos nós sabemos com tristeza o que está acontecendo desde sábado, no início da manhã, onde Israel sofreu terríveis ataques do Hamas e de outras forças terroristas, agora a Jihad Islâmica, e também do Irã, apoiando esse esforço, e de outras forças palestinas terroristas. Eu quero ler uma carta oficial, uma nota de apoio e solidariedade ao Estado de Israel, onde a Associação Bnei Brit São Paulo expressa seu total apoio ao Estado de Israel e ao legítimo direito de defesa do povo israelense diante das ameaças contínuas representadas pelo grupo terrorista Hamas, junto a outros grupos terroristas como Jihad Islâmica e também o Hezbollah. Destacamos que a prioridade é a segurança e o bem-estar dos cidadãos de Israel e enfatizamos a necessidade de um rápido cessar-fogo na região. A amizade Brasil-Israel ressalta a importância da busca pela paz com base no direito internacional e nos direitos humanos, não apenas para os israelenses, mas também para os milhões de palestinos que sofrem as consequências devastadoras deste conflito. A Associação da Bnei Brit São Paulo acredita
que a paz na região é crucial para um futuro mais estável e seguro, tanto para Israel quanto para os palestinos. Nesse sentido, insta todas as partes envolvidas a buscar soluções pacíficas e trabalhar juntos para alcançar uma coexistência pacífica e duradoura. Que esse momento difícil seja superado com diálogo, compreensão, mútuos esforços conjuntos em prol da paz, respeitando o Estado de Direito e liberdade das populações afetadas. Muito obrigado e passo a palavra aqui para o Rob orientar a nossa noite. Boa noite. Vou apresentar os futuros eventos da ABNEI para o mês de outubro. Sejam todos bem-vindos. Primeira coisa, antes de apresentar os eventos, vou pedir para desligarem o som dos celulares. Obrigado. Segunda-feira tem um workshop com Janete Klepax na Comissão de Ativismo e Liderança Feminina, às 17 horas. A comissão que é presidida pela nossa querida Eliana Schussel, que está lá no fundo. Então, todos convidados, amanhã às 17 horas. Dia 10, palestra com o Alexandre Rostovich, da Multilaser, vai falar sobre vai falar sobre empreendedorismo e tecnologia. No dia 22, palestra com Norma Greenberg, diálogos com a artista. A Norma Greenberg é extremamente famosa, então a gente vai ter uma sessão de diálogos com ela. E todas as quartas-feiras, para quem tem interesse por música, instrumentos e canto, nós temos uma aula com o Roberto Gordim, aqui às 17h30, toda quarta-feira na ABNEI Brite. Já temos alguns alunos, então o curso já está acontecendo. Obrigado. Agora eu vou passar para você. Obrigado, Roberto. Não é com muito gosto, mas eu passo. Eu sabia. Tá. Você falou que estava o título aqui, não está. Qual que é o título da palestra? Um momentinho, tem cola. Tem cola? Não, fala só. Está aqui. Onde que está? Aqui. Sim, debate, Golden. Esse? Tá bom. Desculpa, pessoal. Eu acho que eu estou com o óculos errado. Zé, olha lá. Bem, boa noite a todos. Presidente Henri, foi muito boa a tua colocação. Obrigado, Roberto. Agora vamos falar eu não conheço bem esse José Luiz, me parece, né? O José Luiz, tá? Eu não conheço ele. Hoje ele vai falar sobre um cine-debate, né? É isso, né? Golda e o papel das mulheres na história judaica. Esse é o tema. Então vou ler um pouquinho aqui uma mini-bio do palestrante. José Luiz Goldfarb. Ficou clarinho isso aqui, né? José Luiz Goldfarb possui graduação em Física pela Universidade de São Paulo. Não vou colocar data, Zé, tá? Melhor. Mestrado em Filosofia da História da Ciência na McGill University, Canadá. E o doutorado em História da Ciência pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP, coordenador do Programa de Estudos de Pós-Graduados em História da Ciência e presidente da Cátedra de Cultura Judaica. Também coordena vários projetos culturais no Museu da Imagem e do Som, São Paulo, o nosso MIS, em especial o Cine Ciência. Essa parte é legal agora, ó. Foi livreiro na famosa livraria Belas Artes, na Paulista. Foi onde a gente se conheceu, ó. Foi o mês passado lá, né? Acho que vocês frequentavam lá também, não iam lá? Era muito legal. Foi responsável pela iniciação à leitura de milhares de frequentadores da pequena livraria. Não era tão pequena assim, né? Era boa, né? 50 metros quadrados. Olha só. Poxa, e a qualidade, né? Após sua carreira como livreiro, passou a dedicar-se a projetos de incentivo à leitura, atuando junto a muitas instituições públicas e privadas, Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo, Fundação Victor Tivita, coordenando o projeto
coordenando o projeto Letra de Luz em 4 estados do país, Secretaria Municipal da Educação do Rio de Janeiro, junto com a nossa querida Cláudia Costin, né, querido? Foi curador do Prêmio Jabuti por muito tempo, né? Também é diretor... você é diretor de lá? Também é diretor de Cultura Judaica do Clube A Hebraica, tá? Então, aqui um querido amigo, colega até de graduação, né? Então, estamos juntos, né? Bem, está com você. Bom, boa noite a todos e a todas. Obrigado, Henry, pelo convite. O Henry está sempre aprontando, né? E a gente se conheceu, acho que você não vai nem lembrar, Henry, não sei se ele sabe quando, numa campanha do Conselho da Hebraica, que ele tinha lá, eu tinha uma canetinha que eu dava, e você tinha alguma coisa para mexer a caipirinha, não era uma coisa assim? Dava livros. Bastante livros. Bastante livros. E a gente se conheceu nessa campanha, depois a gente, né, se encontrou. O teu número era... então por isso que eu lembrei da caipirinha. Ele fazia... Tá vendo? É impressionante a memória. Faz tempo, né? Mas eu lembro que tinha alguma coisa de pinga na história. Então ele tinha 51. O meu não era 51. Depois tem até uma canetinha que eu peguei que é da campanha. Então, eu acho muito bacana dele estar aqui na Bnei Brit, né? É uma instituição que eu conheço há muito tempo. Meus pais frequentavam, já não estão mais com a gente, mas foram ativistas por aqui, e a gente sempre, através da Hebraica, a gente se entrecruzou em vários momentos. Eu me lembro bem no começo da minha carreira na cultura judaica, eu vim falar aqui porque o pai de alguém que tocava nas grandes festas, era daqui da diretoria e não sei porquê, né, vim aqui falar e foi bastante importante, né, eu tenho uma memória muito boa. Roberto que cuidou aí do agendamento, super obrigado, e o Olívio é que me apresentou, com quem eu interajo há muito tempo, ele também não gosta que eu falo quanto tempo, mas começou antes da questão judaica, já na Belas Artes, pelo interesse que ele tinha por vários temas filosóficos, históricos e tudo mais. A gente, como livreiro, às vezes, livreiro à moda antiga, a gente acaba, né, tendo uma relação mais do que um software, do que um algoritmo com as pessoas, né? E assim foi um período, eu fiquei 18 anos, na Belas Artes, e o Olívio é uma das pessoas, entre centenas e milhares, mas cada uma com a sua individualidade, que eu tive a oportunidade de conhecer, e nunca mais a gente deixa de ter esse link quando você, não sei porquê, né, não é o tema nosso aqui hoje, mas tem alguma coisa no mundo do livro, que se você se relaciona com a pessoa através da leitura dela, é bem profundo, né? Você vence as barreiras e conversa alma com alma, e é uma coisa que fica, né? Mas o tema de hoje, que o Henry propôs, né? A gente estava, acho que faz algum bom tempo, né? A gente estava com a estreia do filme Golda, e ele falou, vamos fazer como você gosta, de pegar um filme e debater. Isso realmente lá no MIS a gente faz todo mês, com alguma coisa ligada à ciência. E eu tinha colocado o filme Golda, não só eu, né, tem um time lá na Hebraica, que cuida do Festival de Cinema Judaico, e foi um sucesso, né, lotou. Era pré-estreia, né, foi duro conseguir com a distribuidora, por questões comerciais. A gente já tinha feito isso com o Olga, alguns anos atrás, e agora fizemos com o Golda, que é o encerramento. Eles não querem que você abra o festival, mas que você encerre. Não sei bem a lógica, mas deve ter algum motivo comercial. O filme, obviamente, né, ele tem... vou começar daqui a pouquinho a falar com vocês.
pouquinho do filme e um pouco da questão das mulheres, né? Como é que a gente chega no século XX, como você falou, e tem uma Golda, né, que é uma das primeiras mulheres a ser uma liderança no mundo, né, no mundo, principalmente no mundo moderno. Por que isso acontece? Isso eu me disponho a discutir com vocês algumas ideias de que não é por acaso, né? A gente tem uma raiz judaica para explicar esse fenômeno, né? Vamos chegar lá. Obviamente, né, quando eu estava fazendo essas minha colinha aqui, que eu sempre faço, dos meus bate-papos, né, o mundo era outro, né, o mundo de ontem para hoje. Acho que todo mundo aqui está vivendo essa situação. O mundo sofreu um abalo, né? Está todo mundo falando, vocês devem ter ouvido, que foi o nosso 9/11, né? Eu acho que não é longe disso, né? Eu acho que o 9/11, quem foi para os Estados Unidos pouco depois, quase que você tinha que ficar pelado para passar na revista, né? Porque eles realmente, e nunca mais voltou a ser o que era antes, né? Eu tive muita interação por causa da parte acadêmica com os Estados Unidos. O professor, amigo nosso, que ia esperar a gente em Chicago, por exemplo, ele ia até a porta do avião esperar a gente. Era igual ônibus na rodoviária. Não tinha, a barreira já estava, o avião estava virando uma coisa, acabou. Isso nós não vamos ver mais, né? Por causa que o 9/11 foi um marco, e o pessoal já fala, é o 7 de outubro, né? Vai ser um marco para nós judeus e especialmente para Israel, né? Então, obviamente, que eu fico um pouco disposto, né? Falei para o Henri, falei para o Roberto hoje de manhã e falei agora para o Olívio, da gente poder dar uma guinada da minha fala para a gente chegar talvez mais perto de hoje, né? Obviamente, quando eu escrevi a semana passada, eu fui ver o filme de novo, ali perto de casa, e jamais pensaria que a gente teria uma situação parecida com o filme, né? O tema de como Israel deixou passar o Yom Kippur, né, é muito forte no filme. A gente estava conversando, é fatal essa pergunta, essa questão, né? Desde o início do filme até o final do filme, a gente se debate com essa questão. E agora a gente está vivendo uma situação com muita semelhança, né? Como é que passou, né? Por que morreu tanta gente, né? Que poderia ter sido evitado, ou pelo menos minimizado, com a prevenção, né? Com alguma ação preventiva. Mas vamos lá, eu vou tentar adiantar, elaborar algumas coisas, vocês fiquem à vontade. Se vocês acharem que eu estou indo demais aí para dentro do tema, a gente para e volta para hoje, né? Vamos lá. Bom, o filme, para começar, né, ele tem uma superprodução, né, é muito bem feito, né, quem aprecia cinema sabe que é um filme que te deixa ligado do começo ao fim, né? Ele é deprimente, ele é triste, né? A guerra de Yom Kippur, até agora, né, era o momento mais triste que a gente tinha na história de Israel. Não é o primeiro filme terrível do Yom Kippur. A gente, no próprio festival, a gente já teve um outro filme de um diretor, daqui a pouco eu lembro o nome, que até veio para o Brasil. A gente tem essa interação, às vezes, no festival, e também ele entra mais em cenas que parecem surrealistas, né? Cenas onde os soldados, que nesse filme a gente vê mais de longe, e nesse filme anterior a gente tem um close do que está acontecendo na terra na hora que eles estão sofrendo as baixas, né? Então, realmente é um tema, Yom Kippur, a guerra do Yom Kippur. Não sei se vocês notaram, né? Nós estamos já meio longe do Yom Kippur, né? Alguém, vou fazer aquelas pegadinhas, alguém me explica por que a gente está tão longe do Yom Kippur? Oi?
Então, e o que explica essa diferença? O motivo é esse. Mas por que em alguns anos a gente cai em setembro e em alguns anos o Yom Kippur cai em outubro? Oi? Peraí. O ajuste do calendário que tem inserido. Então, esse ano a gente não teve Adar 2, né? Então a gente comemorou Yom Kippur e o Rosh Hashanah ainda no meio de setembro. Quando o ano que vem vai ter Adar 2, daí a gente vai pular para outubro, né? Então, essa diferença de calendários é que nos estranha que a gente está comemorando, lembrando dos 50 anos do Yom Kippur, que foi no dia 5, 6 de outubro, né, de 73, agora, né, no dia 7, 8 de 2023. Né? Bom, então, a gente tem uma grande produção, eu acho que tem um roteiro muito bem feito, há questões polêmicas, né? Como que se chama mesmo? O Edgar estava colocando para mim, por exemplo, que já me fizeram a mesma pergunta lá na Hebraica, né? Será que o Moshe Dayan não é um pouco pisoteado demais no filme, né? Daí eu já ouvi gente que falou que é realista e tem gente que fala que é exageradista, né? Então há uma polêmica aí sobre como ele é pintado, né? Mas ele não se saiu bem nessa guerra e o resultado a gente vê, né, com os caixões, com as mortes grandes que aconteceram dos soldados, né? Agora, mais de 3 mil, agora a gente está falando de baixas civis, é mais dolorido, né? E a gente tem a Ellen Mirren, né, que é a personagem da rainha, que é impecável, uma pig atriz. Isso dá para o filme uma dimensão incrível. Ela tem o cigarrinho dela aceso o filme inteiro, né, que é uma coisa que te deixa meio tensa, né, que é muito comum em Israel. Israel, claro que com o tempo está melhorando, está diminuindo, mas Israel tem essa tradição, né, do pessoal. Pode ser que tenha a ver com um pouco servir o exército, enfrentar momentos muito tensos na vida, né? Bom, essa atuação dela, então, vai dar para a gente o clima que, de certa forma, a cúpula, né, a direção de Israel, vive durante esses 18 dias da guerra do Yom Kippur. É isso que a gente vai viver ali, o filme te puxa, e você vai acompanhar, vai ficar preso nessa sequência de fatos, né? É uma coisa interessante, né, que eu vou só jogar a pergunta, vou até dizer para vocês uma opinião que eu ouvi há muito tempo, é que, eu já não sei mais o que dizer sobre hoje, tá? Mas até sexta-feira, a gente diria que foi a última guerra tradicional, guerra normal, guerra, como é que a gente, standard, né, de Israel. Ou seja, exército contra exército, tanque contra tanque, avião contra avião, soldado contra soldado, uma guerra tradicional, né? Há uma declaração de guerra de algum dos vizinhos e a guerra começa, né? A Ucrânia foi invadida, a gente tem a guerra da Rússia com a Ucrânia, que nem acabou, está rolando, e Israel foi invadido naquele momento pelo Egito, né, e lá em cima pela Síria, e começa a guerra, né? Então, um tema assim interessante é por que acabam as guerras de Israel até sexta-feira, né? Não sabemos que agora, pelo que, né, eu acordei no sábado, cada um ficou sabendo de um jeito. Eu tenho aqui um aviso da Folha Online, e a primeira manchete que estava, quando eu acordei sábado de manhã para ir para a sinagoga, eu não sou ortodoxo, eu olhei para o celular e estava lá: Israel declara guerra. Eu falei: como Israel declara guerra? Bexiga no celular, joga pela janela, está com defeito, que Israel declara guerra. Daí você abre e começamos a ter consciência do que tinha acontecido. Mas, numa certa oportunidade, eu estava num jantar maravilhoso,
que era na casa da professora doutora Anita Novinsky, foi uma grande intelectual de São Paulo, e ela tinha uma casa maravilhosa ali atrás do Museu da Casa Brasileira, aqueles 2 prédios onde morava Leon Pfeffer, Anita Novinsky, e ela fazia, quando a gente tinha eventos com gente de Israel, sempre um jantar na casa dela, maravilhoso, super bem servido, e rolavam papos muito legais, acadêmicos sobre Israel. E eu me lembro que lá nos anos 90, faz tempo, né, a gente estava num desses jantares e o papo foi por que não tinha mais guerra, né? Então, tem várias hipóteses. Esse professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, ele dizia, um estudioso aí da geopolítica lá do Oriente Médio, de Israel, que Israel teve um avanço depois da guerra do Yom Kippur, que, principalmente high-tech e toda a tecnologia, que não dava mais para imaginar uma guerra tradicional contra Israel pelos árabes. Assim ele falou, né? Não sei se a gente concorda, não concorda, mas é um tema interessante, a gente deixou de ter. Na verdade, o que aconteceu, né, os árabes sempre devem sempre procurar um jeito de nos atacar, né, surgiu esse movimento, a intifada, e pimba, a forma que a gente tinha até agora, bem mais leve do que as guerras, mas muito dolorido também, né, dos atentados, né, das homem-bombas e tudo mais, né. Agora, a partir de ontem, eu não sei bem, não é mais a mesma realidade. Descobriram como fazer guerra sem os tanques, sem os exércitos tradicionais, mas altamente letal. Bom, o nosso filme, voltando, mostra uma mulher extremamente forte no meio dos homens. Ela tem as 2 assessoras dela lá, mas ela está, né, num meio totalmente masculino, e o filme mostra para a gente que eles têm que tomar decisões, porque a guerra, que nem agora, né, deve estar acontecendo isso nessa noite, amanhã de manhã, exatamente o que Israel vai fazer. Eles têm que estar decidindo o tempo todo o que vão fazer. Ela ainda tem o câncer para cuidar, né, aquele caminho para fazer a rádio que ela está fazendo ali, sem ser vista ainda por cima, para manter a força da primeira-ministra. E eu acho que esse é o principal papel do filme, mostrar para a gente como uma mulher deu conta, né, ou não deu conta, porque também o filme deixa, né, ela não é culpada naquele comitê, mas ela própria se culpa pelas mortes, né? Ela tem aquele caderninho dela, onde ela vai anotando, morte por morte, né, até os aviões, tudo, e ela sofre demais. Daí é interessante, gente, porque ela é extremamente firme, na medida que ela vai decidindo, depois que a falha já aconteceu, ela tem que dar a volta por cima para deixar Israel bem defendido e bem posicionado no final da guerra, né? A hora que vier o cessar-fogo, ela quer deixar Israel bem, e ela deixou, né? Ela conseguiu dar uma volta por cima. Eu acho que quando ela vai anotando no caderninho, e não só, né, claro, na hora de anotar no caderninho, também, aqui tem bastante mulheres, né, passa aquela dimensão de que talvez você, um homem, não sofreria tanto como ela a morte dos filhos, né? Pensando ali que ela é uma mãezona, né? Ela é uma primeira-ministra, mas ela sente cada soldado que cai, né, como talvez um filho dela que está caindo, né? Bom, o sofrimento dela pelo que ela deixou de evitar, né? Eu deixo aqui com provocação para vocês. Eu não sei se o nosso primeiro-ministro terá. Você entende se ele vai ter a mesma? Porque ela sofre mesmo. Acho que o filme tem essa mensagem para nós. Ela não é uma encenação, não é uma ficção do filme. Eu acredito que a Golda Meir realmente sofreu demais pelo que aconteceu. Eu tenho 2 perguntas. Uma é
quando ela sobe no telhado do prédio e vê a revoada dos pássaros, né? Então, tem aquela revoada conjunta de todos os pássaros, de repente eles se espalham, e depois, um pouco mais para o final do filme, os pássaros aparecem todos mortos no chão do corredor. Me perguntaram sobre isso, eu acho que realmente acaba um paralelo de todo o final da guerra, né, com os mortos. Queria saber a tua opinião. Isso é uma coisa, deixa eu só falar a segunda, é uma frase que ela fala no filme, quando eles estão para ter alguma decisão estratégica, ela fala, eu sou a primeira-ministra política, a minha tarefa é política, não estratégica. Não, então, vamos pegar essa última que é mais fácil, né? A pressão que ela tem para fazer as decisões estratégicas militares é brutal, né? Porque ali, cada passo, se fizer mais um passo errado, pode ser uma tragédia, né? Vocês lembram que tem um momento ali no filme que ela fala, se eles vierem para Tel Aviv, acabou Israel, né? Aquela velha história que Israel vive numa ameaça de destruição, ali no filme, se aproxima, né? Se fosse um ponteiro de relógio, né? Que nem da bomba atômica, tinha um ponteiro de relógio nos anos 60, chegou bem perto de dar o sinal. Então, eu acho que tem um momento que ela descarrega para cima dos líderes militares que, bom, gente, acorda aí, vocês têm que me orientar, não dá para mim. Você entende? Porque um quer, outro não quer, um fala que vai dar certo, outro fala que não vai dar certo, né? E deve ter acontecido isso mesmo. Então, eu acho que essa parte tem uma hora que ela descarrega e fala, ela é uma grande, eu não vou dar aqui, gente, mas se vocês pegarem a carreira dela, está no Google, é fácil. A carreira dela, a política, é linda. Ela vai de Sindicato dos Trabalhadores de Israel, que é uma coisa fortíssima. Eu me lembro que fui comprar uma calça ali, nos anos 70, ainda mochileiro. A minha tia falou, não vai em loja nenhuma. Você vai comigo no sindicato que a gente paga 40%, 50% de desconto. Uma vez eu estava com a minha esposa, vamos fazer uma viagem para o Mar Morto, vou pegar o hotel. Não. Pega o hotel comigo que você paga. Porque o trabalhador, Israel tem essas complexidades, né? O trabalhador tem direitos que não são comuns num Estado capitalista normal, né? Ele tem umas regalias muito fortes, e a Golda Meir estava envolvida com isso e vai por aí afora. Então, ela tem uma carreira política incrível, foi embaixadora na União Soviética, na União Soviética. Antes da declaração do Estado de Israel, ela lidera a organização sionista, um monte de coisas ela assumiu e se tornou líder, foi ministra em vários cargos, não só ministra do... Isso eu já não vi, do Palmar, eu não vi, desconheço. Eu acho que não, porque o Palmar, que eu saiba, não, porque ela é justamente isso que eu te falo. A carreira dela é uma carreira política, até que o primeiro-ministro morre e ela assume o lugar dele e vira primeira-ministra, tá? Então, essa é a questão que você falou, dela desabafar no filme. Os pombos, é interessante, né? Aquela revoada de pássaros. Eu acho que ali há um toque poético, né, de quem escreveu o roteiro, porque ali a gente não tem um deciframento exato, né? Então, eu acho assim, em parte, eu também assisti o filme 2 vezes para vir para o debate, fui na quinta-feira de novo. Eu fico interessado, até em parênteses, né, que o filme continua em cartaz, pelo menos lá no Kinoplex, no Itaim, e as salas não estão cheias, né? Mas também em outros filmes, eu fui assistir Oppenheimer, que eu vou fazer o debate lá no MIS, também estava vazio. Então, coitado dos cinemas, tomara que venda bastante pipoca, porque pelo ingresso eles não estão recuperando. Mas, enfim, me chamou a atenção de novo os teus pássaros, os pombos. Eu acho que, em parte, se você perceber, ela diz assim, ela tinha uma intuição de que a coisa ia acontecer ruim, mas ela não seguiu a intuição. Então,
quando eu vi de novo, eu fiquei olhando e falei assim, esse é o momento que ela sente que alguma coisa está estranha, né? Agora, na primeira vez que eu fiz o filme, eu não tinha notado que depois os pássaros entraram por uma chaminé e depois, no final, eles vão estar no chão, mortos, com os pezinhos para cima, e que tem a ver com os nossos 3.000 soldados que ficaram também mortos, né? Então, acho que esses são os 2 pontos aí que você levantou, né? Bom, então, assim, gente, eu não vou dar em detalhes aí a vida dela. Além da organização sionista, é a Agência Judaica. Ela chega a presidir a Agência Judaica antes do Estado de Israel. Quer dizer que a Agência Judaica, na época do Comando Britânico, era talvez a coisa mais representativa de não termos um Estado de Israel. Gente, eu queria dizer para vocês o seguinte, a Golda Meir, ela não é uma exceção, tá, em Israel. Eu, por acaso, né, pessoalmente, desde muito pequenininho, eu tive praticamente, tanto do lado de pai ou de mãe, todo mundo veio da Polônia, e praticamente todo mundo, quem não saiu de lá, que eles vieram para cá, 30, né, bem antes, graças a Deus. Mas quem não saiu de lá, morreu, né? Eu perdi praticamente toda a família do lado do meu pai, todo do lado da minha mãe. E a gente tem alguns pontos no mundo, né, um na Argentina, um nos Estados Unidos, e uma senhora em Israel, que desde pequeno a gente tem noção, né, que sobreviveram. Então, eu tive uma tia de Tzipora, que o meu avô muito cedo foi visitar, né, e daí ele foi de navio, a gente foi lá em Santos para despachar o vovô para Israel. E eu fui descobrir que essa Tzipora era uma grande líder na área educacional, tá? Dentro do governo daquela época, desde o Ben-Gurion, ela também teve um destaque, a tia Tzipora, né, na área educacional. E se vocês forem procurando, vocês vão descobrir na área médica, na área disso, na área daquilo, você tem no Estado de Israel muitas mulheres que se destacaram na construção de Israel. A gente tem esse Israel, graças a Deus, com muito orgulho, com muito carinho, né? E a gente vai defender para continuar, como né? Estava falando da vida, a gente tem que acreditar que vai continuar de qualquer jeito. A gente devia ou não estar aqui hoje batendo esse papo. Ontem tinha ou não ter as atividades da sinagoga, né? Eu sou daqueles que, aliás, aprendi com os rabinos, né? Tem que seguir. Na hora que morreu o primeiro diretor, Chussid, um cara jovem, de câncer, lá era Purim. Depois que a gente saiu do cemitério, eu virei para o rabino e falei, e agora? Ele falou, agora você vai para a Hebraica e vai fazer o Purim. Eu falei, mas eu vou conseguir fazer. O senhor vai conseguir fazer o Purim. E fiz lá, né? O público apareceu, a gente fez, né? Então, gente, da onde vem esse fato de que mulheres se destacaram em Israel, no Golda, na Golda, no filme Golda? Então, eu acho que a gente tem vários caminhos para responder, né? Eu vou colocar para vocês alguns pontos, absolutamente aberto à discussão. Eu acho assim, em geral, as explicações, elas vão muito longe, tá certo? As coisas do judaísmo, elas acontecem por terem raízes muito, muito profundas. Claro, elas acontecem aqui e agora, aqui nesse chão, né? Você estava na praia, então voltou bonitinho da praia, no mundo que a gente está vivendo aqui e agora. Mas a gente tem raízes muito, muito longas, né? Eu acho, né, minha opinião, já li outras pessoas, não estou falando sozinho, que a gente encontra raízes da importância da mulher desde o início do judaísmo. Então, eu vou começar pelo mais radical, tá? É filosófico, o livro vai gostar, é metafísico, né? Não é uma coisa tão pé no chão, né? Mas vocês devem saber que o início da Torá, que vai acontecer sábado de manhã, em todas as sinagogas, a gente vai reler, já relemos ontem à noite, no Simchat Torá, hoje de manhã, quem fez Simchat Torá,
o Bereshit, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra, e blá, 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 blá. Bom, essa descrição do Bereshit, né, esse primeiro relato, é considerado o primeiro relato da criação. Por quê? Porque quando acabar o sétimo dia, dá a impressão que começa uma outra contação, uma outra narrativa, que está na moda, né, da criação. Então, a gente tem dois relatos da criação. Para quem estuda do ponto de vista filológicos, linguístico, filosófico, científico, aí não é sinagoga, né? Eu tenho troca de chapéu aqui, né? Há quem diga que os dois relatos são duas versões diferentes que em algum momento alguém juntou. Claro que se você for olhar pelo ponto de vista religioso, é tudo Moisés e não tem dois relatos, nada disso. Mas o que é o primeiro relato? O primeiro relato é essa estrutura dos 7 dias, né, que muitos sábios, desde a antiguidade, né, chamam da estrutura espiritual do universo. Então, o universo, ele, antes de acontecer, ele tinha uma estrutura, um pré-projeto, sei lá, uma estrutura espiritual que acontecia na mente de Deus, na mente do Eterno. Conceito complexo, né? Onde a mente do Eterno, a Cabala gosta muito disso, tal, né? Mas tem essa coisa. Por que eu estou dizendo para você? Porque o segundo relato é pé no chão. Daí sim, Adão vai dar nome aos bichos, né? Dizem que o ser humano se torna ser humano mesmo quando começa a nomear, né? Aí o judaísmo vai para a filosofia que chama nominalista, alguma coisa só existe quando ela tem nome. Quando ela não tem nome, sabe aquela coisa que a gente fala, existe, mas eu não sei como é que chama, né? Então ainda não existe. Só existe quando eu sei, né? É cachorro, é cavalo, é boi, é o Henry, é o Olívio. Hashem é o nome, daí já é o impronunciável, daí é mais complicado. Mas, de qualquer maneira, gente, então, você tem dois relatos. Por que eu estou perturbando vocês com todo esse papo dos dois relatos? Porque no segundo relato, a coisa acontece historicamente. Então, o Adão estava lá, estava sozinho, Deus ficou com dó, puxa uma costela, ele vai dormir, surge a Eva, e a Eva vai vivendo com ele, vai ter o filho, vai ter... e vai embora. Cá estamos nós, nessa toada até hoje. Aquele primeiro relato da criação, se vocês lerem, estou falando, eu tenho o livro aqui, se alguém quiser conferir, né, o Rumash, né, da Torá, é quando Deus cria o ser humano macho e fêmea, de uma vez só. Não tem sequência. Tá? Então, isso que eu te falo assim, o judaísmo, ele já parte de uma situação um pouco complexa, que você tem dois relatos. Num relato, quando a gente entra para a história, o homem se torna prioridade. Né? Porque o homem, aí a minha opinião, né, era prioridade naqueles tempos. A gente está num tempo onde quem vai para a guerra, bom, até hoje, né, mas a sorte das mulheres, né, mas quem está ali no comando, né, é um comando voltado para o homem. Daí o Adão vem primeiro. Na perspectiva mais espiritual, mais ampla, é igual. Então já começa com uma dubiedade. Daí a gente vai embora e vai lendo a Torá, né, a história vai acontecendo, e o que a gente percebe? Que o papel da mulher, várias vezes, é essencial. Tá? Então, toda vez que tem uma questão da sequência das gerações, né, então tem Abraão e Sara. Né? Como é que fica essa história? O filho é o Isaac, o filho é o Ismael, tem um rolo, tem uma complexidade. A Sara vai lá e define como é que tem que ser, e o Abraão tem que ouvir a Sara. Então, a mulher vai lá e determina. Daí, o Isaac casa lá, Isaac e Rebeca, né? Casa com a Rebeca e tem o Jacozinho,
né? Problemas, né? Tem um irmão, problemas. A Rebeca vai dar um jeito para salvar o filho. O Isaac dizem que não é tão forte, decidido. Enfim, a mulher tem um peso forte. Então, a cada geração, né? Depois vai entrar a Raquel e a Leia. Nossa, daí é mais complexo. Cada uma tem uma concubina, 4 mulheres, um homem, uma confusão, né? Complexidade, mas tem um jogo. Não nasceu ainda o José, porque a Raquel não consegue conceber ela mesma, né? E vai ter um papo das 2 irmãs, Leia e Raquel, que eu estudo muito, porque elas vão negociar uma planta chamada... Como chama? Como chama a planta que elas negociam na Torá? Gente, se algum aqui fosse evangélico, uma vez eu estava no avião, indo para um congresso de história das plantas medicinais, em química, né? Lá em Liège, na Bélgica. Eu estava saindo de Israel, peguei um avião e tinha uma evangélica do meu lado. Ela puxa a Bíblia dela, da bolsinha dela, abre na página onde está a planta. É a mandrágora, tá? Mandrágora, dudaim, em hebraico. Tá? A Raquel e a Leia negociam dudaim. Tá? Para quem não conhece a mandrágora, é uma planta alucinógena, como é que chama? Fertilizante, afrodisíaca. Cuidado que dá para achar na Deep Web. Tá? Ela é negociada no mercado negro. Ela dá muito, essa planta dá muito no Mediterrâneo. Não é à toa que o Reuven vai passear e quando ele volta, ele traz para a mãe dele, quem é a mãe do Reuven? É a Leia, ele traz a planta mandrágora. E a Raquel fala para a Leia, me dá essas plantas mandrágoras. E a Raquel fala, e a Leia responde, você já conseguiu levar o meu Jacozinho embora, porque ele não se interessa mais por mim. Agora você quer levar minhas mandrágoras? Raquel fala, não se preocupa. Você me dá as mandrágoras e o Jacozinho vai te atender. E o Jacozinho atende ela, tal. E ela, ninguém explica o que ela faz com as mandrágoras, mas nasce finalmente o José. A Raquel consegue engravidar. Funciona. Gente, por causa dessa passagem, essa planta acompanhou a nossa história a vida inteira. Maimônides estudou, todo mundo estudou a mandrágora, porque ela está na Torá, né? Uma passagem da Raquel, da Leia, todo mundo refletiu, e é uma planta que já existia nos tabletes babilônicos. Eu sou bem especialista, porque eu apresentei um trabalho, meu maior trabalho de congresso foi esse em Liège, Congresso Internacional, blá, 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 sobre a mandrágora. Tá? Me associei com uma química aqui da USP, para poder, inclusive, saber que hoje, a Leia, vocês não vão lembrar, a Leia, há uma hipótese que a mandrágora também, o filho Reuven pegou, porque ela tinha algum problema na visão. A Leia chorava demais, não sei o que, ela tinha algum problema na visão. E a mandrágora também sempre foi associada como remédio para a visão. E hoje em dia, algum de vocês já fez dilatação de pupila? Então saibam que você pingou um pouquinho de mandrágora na tua vista. Porque hoje em dia sobrou, de toda essa história que eu falei para vocês, o uso aplicado da mandrágora. Bom, oi? O Harry Potter também usa mandrágora, é verdade. Eu preciso incluir, ele é posterior ao meu paper lá de Liège, que foi faz muito tempo, 98. Mas é uma planta que aparece bastante. Bom, gente, deixa eu adiantar aqui, que eu quero já... Bom, eu quero fazer uma passagem rápida, eu não vou abrir a Torá e ler para vocês, depois quem quiser eu digo onde está lá no Pinhas. É uma paraxá bem importante, cheio de coisa importante, a gente lê nas festas, Pinhas e tal. Então, existe o seguinte, esse aqui é o último ponto que eu vou dizer para vocês como é forte a questão da mulher na Torá. É claro que vocês vão dizer, como é que esse cara está falando tudo isso e a gente não escuta muito disso por aí afora? Nem no mundo liberal, nem no mundo ortodoxo. Bom, eu sou uma pessoa assim, eu caí da ciência para sinagoga.
Eu primeiro me tornei o livro sábio, me tornei cientista, fui para a Bélgica, fui para cá, estudei no Canadá, e a religião veio depois, né? Então, eu sempre olho, às vezes, com um olho mais aberto, né? E acho coisas que, acho, graças a Deus, até hoje não foram muito exploradas. Ou seja, a Torá não está esgotado o assunto, né? Então, vamos lá, gente. Se vocês lerem, tá, existe um censo na Torá. O que é um censo? É a contagem dos homens da idade do exército, de 20 até 50 anos, mais ou menos. A gente vai pegar cada tribo, cada filho, né, cada filho do filho, e vai contar quantas pessoas tem naquela linhagem, né? E a gente vai chegar no final com o número da população de homens ativos em Israel, né? Na época ainda da travessia do deserto, mas Oi? É a história do meio século. Você não conta, mas não, isso não é detalhe. Não é o ponto aqui. A gente não conta assim 1, 2, 3, 4. Que isso aí não faz bem, tá? Então você deposita meio shekel, daí eu conto quantos shekels foram depositados. A caixinha da Kutzá fica feliz, agradece, porque ganhou uma contribuição, e você sabe quantas pessoas tem sem apontar o dedo e contar. Mas não importa, a questão é a seguinte: são contados 601.730 pessoas. Daí tem as mulheres, os velhos, tudo é uma população razoável. Para os judeus é razoável, porque a gente nunca cresceu demais, né? Já tem mais de 1 milhão, tem gente que fala 1,5 milhão, que já está se deslocando como futura nação judaica. Se vocês prestarem atenção, essa parte é meio chata, né? Principalmente, coitado, o cara que é ali o nosso leitor da Torá, o Baal Coré, ele tem que ficar repetindo um monte de nome e um número, né? Eu acho bonito que a Torá ensina para a gente que a gente está fazendo a contagem do número de nomes, tá? Quando traduziram para o grego, para o latim, pegaram o capítulo que tem a contagem, uma das primeiras vezes, e chamaram de números. E a Torá nunca chamaria um capítulo de números, porque quando tem estabelecimento tem que ser nomes, porque o que vale para a gente são o nome. A pessoa não é boa porque ela tem muito dinheiro, ela é boa porque ela tem um bom nome. Pode ter muito dinheiro, melhor ainda. Mas não é, na verdade, não é o número de zeros que define no judaísmo quem é quem, né? Primeiro é o teu bom nome. O que você faz? O que você fez? Você veio aqui, ajudou o Bnei Brit, você veio aqui, né, roubou o dinheiro da Bnei Brit e tal. Então, isso aí, essa que é a questão, né? A questão é o bom nome, a pessoa tem uma performance, né? Pois bem, gente, contaram esses 601.730. Tá? Daí repete lá em Pinhas. Por que repete lá em Pinhas? Porque Moisés está se despedindo da gente, acabou a despedida dele ontem, em Serra Torá, que ele morre, daí não é nem ele que escreveu esse último parágrafo, ali alguém teve que complementar porque ele foi embora. E nunca mais teremos alguém igual a Moisés entre nós. Se vocês prestarem atenção nessa contagem, de repente aparece 5 nomes, cadê os 5 nomes? Das filhas de Teslofhad. Quem são as filhas de Teslofhad? É a Mahla, a Noa, a Ogla, a Milca e a Tirsá. 5 mulheres. E continua os homens. E não tem uma nota de rodapé. Não teve um rabino que teve a boa vontade de dizer alguma coisa aconteceu, porque apareceram 5 mulheres no meio de 601.730 homens. 5 mulheres. Alguém conhece essa história? Não. Está vendo? Está lá, gente. Posso abrir o livro no final. Não estou inventando uma palavra. Tá? O que acontece na sequência? Moisés termina a contagem e ele ensina para a gente, vou aproveitar porque isso também ninguém gosta muito de contar. Como é que a gente vai dividir a terra com esses 601.730? Então, o judaísmo tem 2 regras. Tá? Eu acho que até hoje a gente nem aplicou essas regras porque não teve
estrutura naquela época antiga para fazer. Mas a ideia seria o seguinte: quanto maior for a tribo, maior tem que ser a terra, a herança dessa tribo. Por quê? Porque nesse ponto, o judaísmo não tem nada contra o dinheiro, contra ganhar dinheiro, mas nesse ponto, o judaísmo não é a favor de latifúndio. Não é para todo mundo, para você ou ele ficarem donos de toda a terra e a gente ficar lá escravão trabalhando o resto da vida. Então, maior a tribo, maior a terra. E vocês têm que lembrar, isso também o pessoal não comenta, porque também acho que nunca foi aplicado, talvez é uma coisa para o futuro, ou talvez nunca vai acontecer nessa terra, né? Você sabe quando você quer me vender uma terra lá na Baleia, eu teria que saber, se a gente estivesse em Israel, está na Torá, tá? Bem claro, não é confuso. Eu teria que saber quanto tempo falta para o jubileu. Sabe por quê? Porque quando chegar o jubileu, eu tenho que te devolver a terra. Então, se o jubileu, aquele jubileu de 50 anos, né? Se o jubileu está pertinho, não, ao contrário, é barato. Porque já vou ter que te devolver. Pagar preço cheio? Não, vou pagar. Você vai ter que dar um desconto. Você vai ter que dar um descontão, porque eu vou ter que te devolver daqui a 5 anos. Agora, se o jubileu foi o ano passado, eu só vou te devolver daqui a 49, daí é preço cheio. Entendeu? É o desejável, não é o que... Tá bom. Ele entende mais de grana do que eu. Mas é por aí, tem uma questão desse tipo. Você percebeu? Eu não sei, já li bastante, já falei... São 100 anos para devolver a propriedade cristã. Todo mundo tem que devolver? Eles refazem Eu já ouvi falar disso. Enfim, gente, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que também eu só vou mencionar, né, é o seguinte: quem vai querer ficar no Mediterrâneo? Ele gosta de ir para a Baleia, eu quero ir para o Mediterrâneo. Tá bom? Quem vai querer ficar na fronteira do norte? Que desde aquela época até hoje... Eu não falo mais que país que tem, porque um dia eu falei numa reza de Shiva que estava exatamente na Paraxá dessa história, e alguém da plateia era desse país, ficou muito bravo comigo. Entendeu? Falou, você é preconceituoso com alguém lá do norte. Então eu não falo mais que país que tem no norte. Então ele é libanês, então eu não falei nada. Falei que tem norte e tem problemas. Quem vai querer ficar na fronteira do norte? O Lívio vai querer ficar na fronteira do norte? Só se for em Alepo. O que sobrou em Alepo, coitado? Não, só as Bom, gente, como é que eu resolvo quem vai ficar no Mediterrâneo e quem vai ficar no norte? Sorteio! Você sabia isso da Torá? Ele adivinhou. Né? Eu gosto disso, gente, porque eu sou da ciência, tá? Mas depois eu fui ler a Torá. Né? O Einstein, que era o meu ídolo, ainda mais judeuzinho, tal, né? Gênio, tal, relatividade, tudo bonitinho, tempo relativo, piradão, tal. O Einstein, ele não gostava da mecânica quântica, vocês sabiam? Ele não gostava. Ele achava, o nome quântica foi ele que deu, é um filho que ele não gostou. Por quê? Porque a mecânica quântica tem probabilidade. As coisas são intrinsecamente probabilísticas. Não é um acaso, não é que eu sou ignorante, não é uma estatística que eu faço, é intrínseco. O mundo é probabilístico. O que o Einstein falava? Agora eu não sei. Lembra, quando ele viu os quânticos, ele falava, vocês estão errados. Deus não joga dados. Frase do Einstein. Agora, o Einstein não leu a Torá. Tá certo? Tenho certeza. Todos os meus amigos cientistas, como eu mesmo, enquanto era só cientista, ele não leu a Torá. Por quê? Porque não só joga dados, como é mandamento. Você vai dividir pelo sorteio. Acabou, gente. Agora chegamos nas filhas. Moisés acabou de explicar como é que faz a divisão. Imediatamente, aquelas 5 mulheres que eu falei para vocês, elas vão até Moisés e digam: Moisés, nosso pai morreu, nosso tio morreu,
E ele não era daqueles que fizeram o bezerro de ouro, que se juntaram ao Cora para fazer revolta lá no deserto. Morreu porque morreu, né? Chegou o dia dele, era gente boa. E a gente não vai ter herança nenhuma na família, o nosso nome acaba aqui. Isso está certo? O que Moisés Rabbeinu fez? O que ele fez? Hã? Não. Moisés consulta o Eterno. Porque aquela regra que ele tinha dado do sorteio e da divisão, ele recebeu de Deus. Fala aos filhos de Israel que Deus determina tal. Então ele vai e pergunta para Deus. E o que Deus responde? Está na Torá, gente. Não é o Goldfarb aqui enrolando vocês. Está na Torá. Deus responde: justas são as palavras das mulheres. E repete o que elas pediram. O que elas pediram vira jurisprudência para esse caso. Encerrando a história, o que eu acho que a Torá está nos ensinando? Que as mulheres, as leis da Torá foram preparadas lá em 2000, 1000 e tanto, antes da era cristã e tal, no contexto onde as mulheres não tinham nada, tinham direito a nada. Só que essas 5 mulheres foram lá e levantaram a mão, na frente de todo mundo. As reuniões eram feitas em... Primeiras feministas, exatamente. E o que acontece? Moisés consulta a Deus e Deus dá essa resposta, repetindo as palavras daquelas mulheres, viram palavras de Deus. Está lá. Qual é a nota de rodapé que tem nesse lugar? Tem uma nota de rodapé, tem uma Mishnah. Uma Mishnah é algum sábio que falou: eu preciso fazer um adendo para vocês entenderem a função desse trecho. Cada trecho da Torá tem que ter um motivo para estar lá. Então, a história é o seguinte: o que a Mishnah nos ensina? Presta atenção aí. Olha que interessante. Contei a história, vocês prestaram atenção. Né? O que ela ensina? Que as mulheres não foram diretamente a Moisés. Vocês lembram que teve um momento na história da Torá que o Moisés estava, quando a gente saiu do Egito, ele estava atendendo, que nem uma fila do NPS, de manhã até de noite. Daí o sogro dele, o Jetrô, um goi, muito esperto, o sogrão fala: o que você está fazendo? Claro que ele sabia o que ele estava fazendo, mas Moisés fala: estou atendendo o povo. Aquele ali está querendo brigar com a irmã, porque não sei o que lá. Aquela ali está querendo separar, aquele lá está querendo casar. Todo mundo quer um conselho meu. Eu estou aconselhando um por um. Daí o Jetrô fala: não, Moisésinho, se você continuar assim, você cai, é tão bonita a Torá, você cai e o povo cai. Cai todo mundo junto. Você precisa, para cada 100, um líder. Para cada 50, um líder. Para cada 20, um líder. Para cada 10, um líder. Eu já fiz a conta. Para cada 1000, para cada 1000 você tem que ter 100 e não sei quantos líderes. Ou seja, não é à toa que a gente tem tanta entidade, tanto presidente, e que continuemos assim, porque assim é a proposta da Torá. Organiza e põe liderança. Voltando à nossa historinha, estou terminando, o que aconteceu ali? As mulheres foram para essas lideranças. Líder de 100, líder de 50, líder de 20, líder de 10, e ninguém sabia responder. Isso não está na Torá, gente, está na Mishnah. Tá? É um livro que a gente tem com um monte de historinhas que complementam a Torá. Bem antigo. Muita gente, eu mesmo no começo, a gente mistura e pensa que o que leu na Mishnah está na Torá, mas não está. É um complemento para explicar, para elucidar. Elas foram para os líderes, e os líderes não sabiam responder. Daí os líderes foram andando, chegaram para o Moisés. E o Moisés é o cara mais humilde que tem nessa terra. O que ele fez? Ele sabia a resposta, que as mulheres estavam certas, mas ele não ia desautorizar todo aquele monte de líder. Ele pergunta para Deus, para Hashem, e Hashem responde para ele, porque ele tinha um celular exclusivo, e ele vem e fala a resposta de Deus. Essa é a explicação rabínica. Se você chegar para um Beit Rabá e falar: eu vi o Goldfarb falando das filhas, não sei o que lá. Ele falou:
ótima história, ensina a humildade do Moisés. Tem a Mishnah. Mishnah não foi o rabino do Rabat que inventou, foi escrita também há muito tempo atrás. Então, se tem a Mishnah, é um ensinamento importante. E que o Moshe Rabbeinu é humilde, também deve ser verdade. Ele nem queria ser líder de ninguém, queria ficar com os carneiros dele lá, e a esposa e o sogrão, que ele estava muito bem de vida, né? Mas, além da questão da humildade do nosso líder, esse trecho devia ensinar alguma coisa a mais para nós. Vocês concordam? Tem alguma coisa acontecendo que 5 nomes de mulheres apareceram no censo, 5 mulheres foram peitar o nosso líder na frente de todo mundo, e por causa dessa Mishnah, essa história fica categorizada como prova da humildade do Moisés, ponto final. Então, gente, eu queria terminar com o seguinte. A gente entrou no mundo moderno, e primeira questão, além da questão das mulheres, o judaísmo se sobressaiu muito forte no mundo da ciência. Isso falo para vocês por experiência de causa. Onde eu vou, tem um Goldfarb que dá aula lá no Montreal, entende? Você vai achando vários patrícios, né? Proporcionalmente, a nossa presença no mundo da ciência é maior do que a proporção nossa no mundo. Basta pegar, não vou fazer isso para vocês agora, mas é fácil fazer, pegar a lista de prêmio Nobel. Proporcionalmente, a gente tem inclusive prêmio Nobel mulher, química de Israel, que descobriu uma molécula que ajuda a curar Alzheimer, blá, 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 né? Ela teve uma vez aqui em São Paulo, fantástica mulher, ela gosta de dizer que uma vez o filho dela entrou e tinha um desenho dele na parede do lado da medalha do Nobel. E ela falava, o meu desenho vale mais do que a medalha do Nobel, para mim. O moleque ficou todo felizinho. Mas, por que a gente tem tanto Nobel? Tem gente que vai dizer, é superioridade. Eu detesto, porque o último que entrou com papo de superioridade, nós não saímos muito bem naquela história. Tá certo? Não dá para saber superioridade, não superioridade. A questão é que o judaísmo sempre foi uma atividade interpretativa. Vocês pegam a Torá, as coisas já começa com o Bereshit 2 vezes, né? E o que acontece? A ciência, ao contrário do que muita gente pensa, não é um dogma de que a verdade de Newton é final, a verdade de Einstein é final, a verdade dos quânticos é final. Ao contrário, tem uma verdade e vem outro e traz outro modelo, interpreta diferente. A quântica e a relatividade até hoje não foram unidas, porque tem ideias ali que não conseguem juntar, mas as duas convivem. O eletromagnetismo, que a gente gosta, que ajudou toda essa revolução dos elétrons e tudo mais, teve uma época que as coisas eram ondas e as coisas eram partículas, né? Hoje em dia elas são as duas ao mesmo tempo, daí entra a quântica e pira tudo, mas elas eram as duas coisas, e parte das teorias seguiam uma coisa, parte seguiam outra, e conviviam no more nice ao longo de um século inteiro, século XIX. Então, o que eu digo para vocês, quando chega ao mundo da ciência, a nossa tradição milenar, tá, ela estava totalmente pronta para conviver com uma pluralidade de teorias explicando o mundo. A mesma coisa, e aqui que eu fecho, com a questão das mulheres. Quando a gente chega nesse mundo onde as mulheres mudam de posição, não é que muda a Torá. A Torá está igual, tá certo? Só que a mulher que se apresenta como a Golda Meir, ela não é exatamente a mulher que se apresentava há 3.000 anos atrás, ou há 200 anos atrás, no Staten. A mulher tinha um papel na sociedade, ela tinha uma postura, ela fazia uma certa atividade todo dia, né? De manhã até de noite. A partir de um certo momento, a gente tem mulheres que fazem coisas diferentes. Como a gente tinha visões de mundo meio dogmáticas, rígidas, de repente nasce a ciência moderna e começa a ficar interpretativo. Tanto num caso como no outro, o que eu digo é assim, o judaísmo está pronto. Por quê? Porque a tradição dele permite. É a nossa tradição que permitiu
a gente ter a Golda Meir, que permitiu a gente ter os prêmios Nobel de Física, Química e tudo mais. Acho que está legal por aí para não deixar a turma... Só para dizer o seguinte, essa teoria da ciência ser interpretativa, porque os judeus se saíram bem nessa praia, as judias também, eu ouvi a primeira vez, verbalmente, de um grande cara que o Olívio aprecia, que foi um grande editor, eu gosto de coisa de livro, né, que foi o Jacob Ginsburg, judeu, aqui de São Paulo, já nos deixou há 2 anos. O Jacob, ele estava numa banca que era com o Renato Mezan, sobre Freud, lá na USP, e ele falou, por que a gente teve Freud, Einstein, Marx, todas as áreas, né, do conhecimento? Daí o Jacob contou essa história, mas não estava escrito em lugar nenhum, de que os judeus estão sempre interpretando. Daí o Jacob morreu, né, e há poucos anos, não, ele ainda estava vivo, mas estava velhinho, coitado, não deu tempo de contar para ele. Saiu um livro em Israel, já está lançado no Brasil, que chama Os Judeus e as Palavras. Alguém já leu? Muito bom. Muito bom. Esse livro, no fundo, é essa teoria. É o Amos Oz, o escritor, e a Fania Oz, a filha. Escreveram a 4 mãos, e o que eles estão dizendo? Que a tradição da gente estar interpretando, tentando entender as palavras, vem com Abraão. Essa é a raiz. Agora eu tenho um livro para recomendar. Antes eu só contava a história do Jacozinho. Querido José Goldfarb, espetacular. Tenho certeza que a gente podia estar fazendo aqui um ciclo de debates pelos temas, pelo conhecimento. E eu queria te fazer uma provocação. O judaísmo se dá pela tradição das mulheres ou dos homens? Bom, pela Alahá, né, a linhagem que define se você é judeu ou não é a mulher. Isso, claro que você vai dizer, porque naquela época era uma confusão e a gente só tinha certeza se o filho era filho porque ele saiu da barriga da mulher. E o homem vai saber quem era o homem, né? Mas, hoje em dia em Israel, inclusive, uma vez teve alguém aqui dos etíopes, né, que tinha aquela questão, são judeus, não são judeus, e uma vez um menino etíope falou mesmo, gente, numa entrevista para um jornal, ele falou, a gente precisava inverter essa história. Judeu devia ser aquele cujo filho é judeu. Se você tiver um filho que é judeu, é porque você e tua mulher são judeus. Porque o que está ficando difícil nesse mundo de hoje é o filho do judeu ser judeu. O pessoal está caindo fora. Então, ele inverteu para provocar. Eu vou te falar, eu sou da tradição polonesa, Polish, Ashkenazi. Na minha história pessoal, a resposta é a minha mãe. Você entende? Quem, por exemplo, eu entrei na física, Tsures, desgraça. Por que você não entrou na engenharia? Você tinha pontuação para entrar na engenharia. Por que você está feliz que você entrou na física? Meu pai chegou em casa, abriu um vinho, ele sabia que eu adorava física e tal. A mãe não queria saber dessa história de que eu adorava, não adorava. Se eu fizesse engenharia, eu podia ter trabalhado com meu pai. Entendeu? Física, vai ser professor, como diria meu avô. Dizer, o que faz? Como é que vive um professor? Né? Então, eu acho assim, talvez a tua resposta pelo menos, certos agrupamentos judaicos, não sei, eu não posso dizer que seja todo mundo, mas eu te diria que são as mulheres que seguram a tocha, que passam a tocha. Né? Tem que apertar aqui, está ouvindo? Estão ouvindo? Duas coisas. Eu estou pedindo para quem for fazer a pergunta falar o nome. É Joseph Madjar. Joseph. Beleza. Duas coisas. Você falou há pouco sobre Purim, e eu queria só falar que a rainha Esther teve um papel, é uma mulher, e teve um papel bem determinante da nossa história, né?
tipo uma Golda Meir, que a gente pode relativizar. O segundo ponto é, qual o momento na sua vida que você, da ciência, você foi para a religião? Quer dizer, aonde foi esse clique que te deu? Tá legal, vamos por partes. A primeira é... Oi? Rainha Esther. Sabe o que é interessante, né? Eu organizei mês passado, setembro, junto com os católicos lá na PUC, eu cuido lá da parte de cátedra de cultura judaica, você falou aí no início, né? Então eu fiz junto com a pastoral universitária um mês de exposição e debate sobre os manuscritos do Mar Morto, porque para nós é legal, né? Já tinha gente lá no centro acadêmico que falou assim, mas tudo que ele faz é de Israel. Eu falei, não, os manuscritos estão lá em Israel, são os católicos que escolheram o tema, tal. Sempre tem a turma do contra-radical ali que, né, sabe como é centro acadêmico nas universidades, ainda mais na PUC, né? Mas, curiosamente, o texto da Rainha Esther não está nos manuscritos, porque parece que eles e provavelmente várias pessoas, tinham até uma questão, né, se ela se merecia, sabe, ser realmente incorporado, por 2 pontos. Por ela ter casado com o Goi, apenas o rei da Pérsia, né, que salva a gente, né, na hora H, né, era o Ahasverosh, né. E segundo, esse é um mistério, realmente, né? Porque, não sei se vocês já prestaram atenção, se não prestarem no próximo Purim, presta atenção, mas a Megilá de Esther, da primeira à última letra, não tem nome de Deus. Não tem, é o único texto da tradição, né, religiosa judaica. Tudo bem, os rabinos vão dizer, ele está oculto, é a mão dele que está nos guiando, mas é curioso que é um texto que não tem. Isso só para te polemizar, mas você tem toda a razão. Por exemplo, a Rainha Esther. Se não fosse a Rainha Esther, pelo menos a tradição dos exilados lá na Babilônia teriam dançado, porque o Ramaú, aquele que a gente grita, faz barulho. Então, aquele bandido, ele tinha feito um decreto para acabar. Antes do Hitler, ele pensou a mesma coisa, solução final: mataremos todos, né? Graças a Deus não deu certo, mas ele que acabou pendurado lá em alguma forca. E a gente come a orelha dele, né? Essa é a primeira pergunta. Qual que era a segunda? A ciência, né? Então, olha que interessante, gente. Lá pelas tantas, eu estava estudando a história da ciência e acho que foi através de um contato nosso da Inglaterra, que acabou virando um grande amigo, tal. Infelizmente, faleceu o ano passado, professor Pio Ratanzi, de origem da Índia, mas é da família hindu, que foi trabalhar no Quênia para os ingleses para organizar as ferrovias e foi enviado para a Inglaterra para estudar economia e voltar e ajudar na Revolução do Quênia, e acabou ficando na Inglaterra porque migra para a história da ciência e vira um grande estudioso de Isaac Newton. Então, isso que eu estou contando para vocês foi nos anos 90, 80, 90, foi meu começo de carreira, exatamente, né, final dos anos 80, e não só o professor Ratanzi, mas outros professores no mundo começam a descobrir novos textos de Isaac Newton, e uma parte desses textos estavam numa escrivaninha da família, que a família guardou, e essa escrivaninha foi leiloada, e quem comprou nesse leilão, esse você vai conhecer, Keynes. Conhece o Keynes? Keynes. Quem que é o Keynes? Vocês lembram? Quem foi Keynes? Não é Keynes, Keynes. Claro, é tatuário, daí é grana.
É o cara que inventou os juros, o futuro, sei lá. A economia? Liberal. Então, o Keynes, ele comprou num leilão